Meus amigos, último jogo de preparação do Sporting contra o Villarreal aqui na última sexta-feira. Último jogo de preparação que deu para ver algumas melhorias, muitas coisas que continuam nos jogos passados. Portanto, roda a vinheta. Desde já deixar aqui a minha opinião sobre os acessos ao Jamor. Eu que cheguei atrasado ao Jamor devido aos acessos serem terríveis, tive que dar uma volta pela autoestrada, que não fez sentido nenhum. Não me deixaram entrar no recinto. Eu que estava situado na parte norte do Jamor, pelo visto entrei pela parte sul, tive que ir o estádio toda à volta, mas não por dentro, por fora. Portanto, desde já uma nota muito negativa aqui para a organização do Jamor. Mas pronto, falando aqui do jogo, então. O Sporting acabou por utilizar dois sistemas que utilizou ao longo da pré-época, tanto o 4-2-3-1 como o 3-4-3, fazendo assim este sistema meio híbrido. Na construção, o Sporting acabava a construir com uma linha de 3, tanto com uma linha de... Sendo que na linha de 3, Fresneda acabava por muitas vezes fazer de defesa direito, defesa central direito, acompanhado com Diomante e Inácio. Para a linha de 3, para além dessa dinâmica, o que acabava por acontecer muitas vezes era Morita e Morten descerem muitas vezes para terceiro central, algo que eu falei no último vídeo e continuo a achar que é uma dinâmica que acaba por não compensar muito os dois médios. Morita, apesar dessa dinâmica, também acabou por aparecer muitas vezes mais na parte esquerda, como já acontecia nas dinâmicas com o início de Rui Borges. No que toca a essa dinâmica, acho que acaba por ser positiva em algumas fases. No entanto, no que toca àquela parte de ser para a central do meio, acho que acaba por não ser muito favorável e tanto um como o outro acabam por não ter aqui grande vantagem ao longo do jogo. A pressão do Sporting foi feita em 4-4-2, mas acabámos por incluir outras formas de pressão, sendo o 5-2-3 e também o 5-3-2, que acabam por ser aqui pressões complementares. Acho que a primeira parte da pressão foi bem melhor no que toca aos últimos jogos. Acho que havia já mais confiança e mais habituação no que toca aos primeiros movimentos de pressão. Também houve muito mais agressividade na marcação homem a homem, o que faz com que os jogadores adversários não se consigam virar e não consigam receber a bola com os... Mas continuamos com a mesma situação de basta um jogador não estar bem na pressão homem a homem que a primeira pressão acaba por desfazer completamente. E depois, a partir daí, depois do adversário passar essa primeira fase de pressão, começámos a ver alguns pontos que ainda não tínhamos visto nos jogos anteriores. Mas antes disso, a pressão em 4-4-2 foi feita, como já tínhamos visto nos jogos anteriores, sendo Trincão e o Arder a fazer essa primeira fase de pressão. O Pote acabou só por jogar no lugar do Trincão no primeiro jogo. Desde aí tem jogado sempre a interior esquerdo, ou então, não digo extremo esquerdo, mas um médio esquerdo. Nessa primeira fase de pressão, o Pote e o Geni acabavam por fazer então esse papel de mais de largura, estando mais preocupados com o lateral respectivo e estando aqui numa pressão um bocado mais abaixo, nessa segunda fase de pressão. Eu acho que o Pote melhorou um bocado nessa parte da pressão, não tanto na pressão em si, mas na situação de, depois de ser ultrapassada a primeira fase de pressão, ter essa facilidade de tapar alguns buracos e de se movimentar de maneira inteligente, fazendo com que a equipa não sinta muito essa passagem da primeira fase de pressão. Foi um dos poucos pontos positivos a anotar sobre o Pote neste jogo. Depois de Pote e Geni, o Morita e o Ullmann acabavam por subir no terreno para fazer uma marcação individual aos médios do Villarreal, que fazia com que os médios acabavam por descer para tentar ajudar na construção, e o Morten e o Morita tinham então essa liberdade de subir com eles e fazer não uma marcação ao meio homem, mas quase, se calhar uma marcação mais jornal, fazendo com que das duas uma, ou o adversário jogava longo, e que depois aí temos a questão do Diomante que eu vou falar a seguir, ou jogando de perto, o Sporting acabava por ter muitos jogadores nessa área, fazendo com que a pressão alta seja mais eficaz e que seja mais difícil jogar curto. O adversário nessas situações já jogava longo, ou então a probabilidade de perder a bola acabava por ser muito grande. Na parte da defesa, o Diomante estava com o ponta de lança Young, que acho que é assim que se pronuncia, fazendo então aquela barreira física, e Inácio e Fresneda então como terceiro central, às vezes lateral, acabavam por fazer as marcações aos médios ofensivos do Villarreal, sendo que o Inácio ficava muitas vezes e subia muito no terreno para acompanhar o Gerardo Martins. No que toca ao bloco defensivo, eu acho que desta vez os blocos acabavam por estar muito mais juntos,
Ainda assim, acho que a defesa, ou a linha defensiva, podia estar mais subida e podia acompanhar um bocado mais o meio campo. Acho que mesmo assim, depois de passarem aquela primeira fase de pressão, principalmente na segunda parte, a linha defensiva acabava por ainda estar muito descida, o que fazia com que houvesse uma largura muito grande. Isso provoca com que exista mais jogo interior e ainda por cima, o Villarreal, sendo uma equipa espanhola com estas características e jogadores jogarem em espaços curtos, havia muito jogo interior e depois os jogadores a linha das duas uma, ou saiu um homem para pressionar, que era o Fresneda ou o Inácio, fazendo então aqueles buracos na defesa, ou então a linha descia ainda mais, fazendo uma transição à espera que o meio campo chegasse. Mas acho que neste jogo a principal diferença da pressão do Sporting acabou por ser Diomande. Diomande, como eu disse naquele primeiro vídeo de planificação, é o central mais importante do Sporting neste momento, por ter as características físicas que nenhum outro jogador tem. Diomande é então esta parede física, ou seja, ele acabava por colar no número 9 do Villarreal, não deixando de virar. Ou seja, o número 9, quando a pressão do Sporting fazia com que o Villarreal jogasse longo, o Diomande colava no número 9, fazendo com que o mesmo não conseguisse virar para o jogo, que recebia a bola de costas e pressionado, e o Diomande ou deixava o corpo, fazendo às vezes faltas inteligentes, outras vezes ganhando no corpo, ainda outras jogando na antecipação. E o Diamante, jogando na antecipação, tem a questão de ter a fisicalidade e a exclusão de conseguir fazer então aquele movimento de antecipação, ou então na parte do jogo aéreo, algo que também faltou nos jogos de preparação do Sporting, porque tanto De Bast, tanto Quaresma como o Sanchez não têm capacidade de jogo aéreo que o Diomante tem. Mesmo a primeira fase de pressão acabou por beneficiar muito de Diomante, principalmente quando o mesmo ocupa aquela posição de central do meio. Ele que, quando fazíamos a linha de 4, acabava por ser o central da direita, mas a sair a jogar era muitas vezes, e continua a ser muitas vezes, o central do meio. E aí nota-se uma calma que mais nenhum central do Sporting tem. Isto porque o Diomande acaba por ter outras características de Inácio e de Abasto, que são, e até mesmo o Quaresma e até mesmo o Sanchez, que são todos jogadores muito aceleradores. Com as devidas diferenças, Sanchez e Quaresma têm a questão mais do drible, não é? Muito mais o Quaresma. O De Bast e o Inácio acabam por ter aqueles passes fantásticos, tanto entre linhas como passes longos. E o Diomande acaba por ter aquele central que guarda mais a bola, espera pelo momento certo, congela o jogo, espera que o bloco adversário suba e a partir daí é que solta a bola. Portanto, acho que houve mesmo uma diferença e senti outra calma, principalmente na primeira parte, que coincidência, foi quando o Diomande jogou, ele só jogou os primeiros 45 minutos, sendo depois substituído, mas acho que esta primeira fase de construção teve aqui uma característica diferente e uma outra vontade por causa mesmo do Diomande. A construção do Sporting continua a ser mais um problema. Acho que mesmo assim está melhor desde o jogo do Sunderland, em que tivemos imensas perdas de bola, muito explica também pelo Diomande, mas acho que a construção continua a ter ou seja, quando não conseguimos encontrar o espaço e quando o adversário acaba por colocar muitos jogadores na primeira fase de pressão, o Sporting, tanto com o Ruben Amorim, tanto com o Rui Borges, o que é que fazia? Bola na frente, e aí o Vitor acabava por fazer, ou tirava um coelho da cartola, então fazia muito bem aquele pivô de segurar, descer a bola, ou seja, a bola vinha aérea, o Vitor descia a bola e fazia com que passasse para os avançados interiores, tanto Trincão ou Pote, ou então jogava mesmo até por Morita. Eu acho que o Sporting aqui, quando não consegue sair a jogar curto, ainda não tem aquelas dinâmicas e aquelas características do Arda ser aquele pivô ofensivo. O Arda acaba por ter este físico, para a idade acaba por ter um bom físico, mas não tem ainda a habilidade de fazer pivô, de segurar a bola, de fazer com que a equipa respire. Muito menos, eu acho que isso não se obriga a Arda de tirar aquelas cartolas no sprint e na condução, porque acho que o Vitor aí era mesmo um jogador diferenciado, mas acho que tem estas características e tem que aprender a fazer o pivô para a equipa respirar. Porque vai haver muitas vezes que o Sporting não irá jogar curto, principalmente quando os jogos têm características mais elevadas. Quanto melhor o adversário, mais tempo ele quer ter a bola, mais rápido quer recuperar. E aí o Sporting não irá conseguir jogar curto tantas vezes. Portanto, acho que faz falta o Arda crescer nesta parte do jogo. Eu acho que ele acaba por fazer muitos movimentos em pressão, mas precisa desta característica de pivô que no jogo contra o Villarreal não conseguiu fazer. Muitas faltas, é verdade, mas muitas vezes acabou por ser antecipado, ou acabou por não conseguir dominar a bola, ou acabou por um passe para o colega não saiu bem. Portanto, acho que aqui esta primeira
a fase de construção ainda precisa de ser trabalhada. A criação de oportunidades ainda sinto muito curta. Houve muitos cruzamentos com o Arder e o Arder acabou por fazer alguns remates de cabeça no que toca a esses cruzamentos, mas acho que ainda falta no ataque posicional, que será 80% do ataque do Sporting no campeonato, será em ataque posicional. Falta rotinas e falta dinâmicas. O Arder não sabe movimentar, muitas vezes não sabe qual é que é o movimento que tem que fazer, e ele movimenta, e é uma coisa que eu já tenho notado, é que o Arder acaba por movimentar-se para receber a bola, e isso não pode ser. O movimento do ponta de lança não pode ser único e exclusivamente com o fim de receber a bola. O movimento do ponta de lança também tem que ser para fazer esta criação de espaços. E havia muitos exemplos que o Vitória ia na profundidade e acabava por fazer com que a linha defensiva descia. O que é que isso faz? Com que Pote e Tricão tenham mais espaço entre linhas e mais tempo para jogar. Ou seja, se não existem estas movimentações, o bloco, a linha defensiva e até mesmo os médios acabam por estar confortáveis, porque não precisam de se movimentar, não precisam ter atenção em mais nada. E isso faz com que exista muito menos espaço para jogar. E o Sporting, com pouco espaço para jogar, principalmente na parte central, o que é que fazia? Cruzamentos sem nexo nenhum. Eu acho que o Arda era um bom ponta de lança, tem boas características e boa finalização, mais jogo de cabeça que o Vítor, mas não pode ser a arma principal do ataque do Sporting. Portanto, o Sporting tem que criar o espaço. Quando não há espaço, tem que se criar. Não é pôr a bola na área e seja o que Deus quiser. Não, é preciso criar. Ou seja, o guarda tem que meter na cabeça que não se movimenta só para receber a bola e marcar golos ou estar no jogo. O Arda movimenta-se também para criar esse espaço. Portanto, a maior parte das jogadas foi feita do lado direito, porque tínhamos lá o Fresneda, o Geni e o Trincão. O Trincão e o Geni acabaram por ser os melhores jogadores, tanto fisicamente, mas também como em termos criativos, porque acabam por ser jogadores que têm muito um para um e acabam por apostar muito nessas jogadas individuais. Já o lado esquerdo acabou por estar muito apagado o jogo. O Pote está muito abaixo fisicamente. E eu acho que é totalmente normal e pelo que eu li e vi, acho que as pessoas também estão a ser um bocado críticas demais do Pote, porque o Pote acabou por perder quase a época inteira passada e as pessoas não têm noção disso. Não podem esperar que seja o Pote dos anos anteriores, porque ainda não é. Vai ser, mas vai demorar tempo. E o Pote, neste momento, não tem a fisicalidade, não tem o físico ainda para fazer coisas que a cabeça quer. Ou seja, a cabeça quer, mas o corpo ainda não responde. E é totalmente normal. Ainda por cima, numa fase pré-época, com cargas tão altas e pesadas, eu acho que é normal os jogadores sentirem isso. Portanto, acho que é preciso ter calma com o Pote. Ele certamente vai avançar e vai ter melhorias físicas, vai fazer com que se sinta mais à vontade no seu jogo. Mas, no entanto, para o imediato, e sem o reforço do extremo esquerdo, que fala-se em Jota, na minha opinião, o Jota acaba por ser um bom reforço, mas é preciso que venha um extremo esquerdo diferente. Mas neste momento, atacar a Supertaça e o início do campeonato com o Pote neste estado, acho que vai ser um bocado duro, principalmente com o Mateus Reis a acompanhar o Pote no lado esquerdo. Porque o Mateus Reis acabou por ser o lateral esquerdo e ela esquerdo. E isso não pode acontecer. Eu acho que a única vantagem de ter o Mateus Reis na equipa era pontualmente, e Mateus Reis, atenção, que fez muitos jogos o ano passado, acho que até foi o terceiro ou quarto jogador com mais jogos. Eu acho que o Mateus Reis é um bom jogador para a característica de rotação e para a característica de terceiro central pelo lado esquerdo. Ele que fez muitos jogos no lugar do Inácio, que teve lesionado, e eu acho que nesse papel está perfeito. Eu acho que ele pode ser lateral esquerdo, sendo aquele lateral esquerdo mais defensivo, que tem que ser acompanhado de um lateral direito mais ofensivo. Neste momento não existe. Existe a possibilidade do Vianney, que ainda não sabe-se bem, dizem que está muito perto, mas ainda não sabe-se bem. Também não sei se será aquele lateral direito com tanta preponderância ofensiva, mas eu acho que o Mateus Reis pode jogar ainda nesse lateral esquerdo mais defensivo, ou no esse central pela esquerda, na linha 3. No entanto, não pode ser um ala, porque o Mateus Reis não tem características de ala, nem nunca teve. Não tem velocidade, não tem explosão, não tem cruzamento, não tem passe, não tem um para um, não tem drible, não tem nada disso. E isto faz com que o Pote ainda demonstre mais as dificuldades, porque o Pote é um jogador associativo, não é um jogador autossuficiente que consiga entrar no jogo através da sua velocidade e do seu drible. Não, o Pote precisa de jogadores ao pé dele e precisa de um jogo associativo. E eu acho que aquela posição acaba por não ser muito positiva para ele, porque acaba por estar longe de muita gente. Está longe dos médios, está longe do lateral, que é o Mateus Reis, está longe do ponta de lança, está longe de toda a gente. O Pote precisa de ter jogadores em volta para sobressair. E o Pote não é esse jogador autossuficiente que não precisa de ninguém para sobressair. O Pote precisa de uma dinâmica ofensiva. E o Rui Borges terá que encontrar essa dinâmica ofensiva para, na minha opinião, acomodar o melhor jogador do campeonato português nos últimos 5 anos. Portanto, acho que é fácil
arranjar dinâmicas para este tipo de jogador com a qualidade do Pote. Agora é preciso construí-las e é preciso criá-las. Notas individuais, e não vou falar de todos os jogadores, houve a estreia do Virginia, o guarda-redes suplente do Sporting, que foi contratado agora recentemente, acho que até foi no próprio dia que anunciaram, esteve bem, esteve seguro, bom na primeira fase de construção, alguns reflexos interessantes. O Villarreal também falhou muitos golos em que nem acertou na baliza, o Villarreal que acaba por estar mais iniciado, ou seja, não tem tanto tempo de pré-época como o Sporting tem, e deu para ver. Mas pronto, acho que é uma boa contratação para suplente. O Alisson, que tanta gente falou que ia ser um jogador que iria explodir e não sei o quê, e eu sempre disse, eu preciso ter cuidado com o Alisson. É um jogador que estava no Brasil há um ano, é um jogador que taticamente vai ter que aprender muito, e é um jogador que teve 6 meses sem jogar, e isso, querendo ou não, faz diferença. Acho que será importante e tem características interessantes, mas neste momento ainda precisa de muito treino e quem sabe até alguns jogos da equipa B, para depois dar então o salto. O Ryan, que foi contratado para a equipa B, esse continua com alguns detalhes muito importantes, mas tem aquela questão de ter estado à frente, entre aspas, dos colegas, porque fisicamente está a meio da época, porque ele estava a meio da época lá no Brasil, portanto veio com outro rendimento e com outra rotação, vamos ver se essa rotação vai se manter, mas teve pormenores muito interessantes. Ele tem alguns pormenores de, por exemplo, recepções de futsal, dribles curtos. É um jogador muito físico, com os ombros largos. Eu acho que o Ryan vai ser aqui um jogador interessante. Senti necessidade de ver o Coxo mais perto do Yulman. O Coxo acabou por só jogar os segundos 45 minutos com o Celtic. Acabou por não fazer mais nenhum minuto na pré-época, pelo menos em nenhum jogo transmitido. E eu acho que era interessante termos visto mais Coxo ao pé de Morton. Não foi possível. Eu também gostei do jogo do Morita, mas acho que a longo prazo o Coxo será o homem ideal para o lugar. Portanto, vamos ver se na Supertaça irá começar ou não. Eu penso que não, porque o Morita e o Morton acabam por já ter alguma relação e algumas dinâmicas construídas há muito tempo. O Sporting vai anunciar então o reforço do Soares, que eu irei falar no vídeo do Vítor, e acho que precisamos mesmo do ponta de lança como o Soares, mas eu vou deixar essa comparação com o Vítor e falar um pouco também do Soares para o próximo vídeo, mas achei interessante deixar esta parte. O jogador que já fez os exames médicos e já está em Alvalade, acho que vai ser anunciado entre hoje e amanhã, devem estar agora a fazer o vídeo, portanto já está assegurado para a Supertaça. Supertaça é essa que será no dia 31 contra o Benfica, está mesmo a chegar, será a próxima quinta-feira, portanto está mesmo aí. E pronto, basicamente é isso. Eu acho que houve pontos positivos, mas alguns pontos negativos continuam. Mas eu também acho normal, porque é difícil não dar dinâmicas com tanto tempo. E eu acho que os sportinguistas também esquecem-se que não se constrói dinâmicas de um momento para o outro. E o Ruben Amorim demorou tempo, também precisou de tempo. E jogadores que o mesmo queria. E eu acho que é preciso dar tempo a Rui Borges. Eu também estou com as minhas dúvidas se ele já tem capacidade ou não, mas acho que neste momento estamos também a crucificar demasiado o treinador do Sporting. Portanto, vamos ver. Eu vou fazer então o próximo vídeo, será falar sobre o Vítor, que já foi oficializado no Arsenal, a comparação com o Soares e basicamente é isso. Portanto, espero que tenham gostado muito aqui do vídeo. Digam as vossas opiniões no que toca ao jogo contra o Benfica na Supertaça no dia 31. E se tiverem perguntas ou isso, também podem deixar aí que eu estou a responder a todas. Portanto, muito obrigado por assistirem mais uma vez e